Como é que a gente preserva uma coisa que tem muito valor? É uma pergunta que parece simples, mas a entrevista com a historiadora Laurel Thatcher Ulrich, que é a base do nosso papo de hoje, ela dá duas respostas bem diferentes. A primeira é a que todo mundo pensa, né? A gente guarda o objeto, coloca numa caixa, sei lá, numa vitrine, a gente coleciona, mas a segunda ideia é muito mais viva e talvez mais poderosa. A gente ensina outra pessoa a fazer. A gente passa a habilidade para frente. E essa segunda ideia é que vai guiar a gente hoje. Nós vamos mergulhar na história de como uma habilidade, uma arte que se acreditava completamente perdida, foi trazida de volta à vida. O centro de tudo é um objeto, uma cesta de coleta de raízes feita pelo povo Huasco. E a nossa missão aqui é entender essa jornada de perda, de memória e do poder que um único artefato pode ter. Sim, e a entrevista já começa jogando um balde de água fria na nossa ideia do que é a verdadeira perda. A gente tende a pensar, né? Ah, que pena que não sabemos o nome de quem fez essa cesta. E isso é triste, claro, mas o que a Ulrich argumenta é que a tragédia real, a mais profunda, é que o conhecimento para criar aquela peça, a habilidade mesmo, se desfez no tempo. A corrente de conhecimento de geração em geração, ela foi quebrada. E essa cesta, essa bolsa macia torcida, como o material descreve, ela é linda, um trabalho manual incrível do povo Huasco. Mas como você disse, o mistério não é só o quem fez, é o como se fazia. O fato de que essa arte simplesmente parou de ser ensinada. É quase como se uma língua inteira ficasse sem falantes. Exato. E o que é fascinante e ao mesmo tempo terrível é que essa perda não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu porque as pessoas perderam o interesse. Ou porque surgiu uma tecnologia nova. Isso. O material que a gente analisou é muito claro. Ele conecta essa perda diretamente a políticas deliberadas do governo dos Estados Unidos. Foi um apagamento cultural projetado. Projetado, nossa, isso é muito forte. O que exatamente aconteceu? Os detalhes são duros, mas são essenciais para entender. O povo Huasco foi removido à força da sua terra natal, uma área costeira rica em recursos. Certo. E foram realocados para uma região muito mais seca no interior. Agora pensa no impacto imediato disso. Os materiais. Exatamente. Os materiais que eles usavam há séculos para tecer as raízes, as fibras daquela ecologia simplesmente não existiam mais no novo ambiente. A matéria-prima da arte deles foi arrancada. Então a própria base da habilidade foi destruída de cara. Foi o primeiro golpe. Mas a política foi ainda mais direta. Isso aconteceu no final do século XIX, início do XX, na mesma época daquelas infames Indian Boarding Schools. As escolas residenciais para indígenas. Isso. O lema dessas escolas era "Mate o índio, salve o homem". A ideia era forçar a assimilação. E uma parte central dessa estratégia era proibir ativamente as crianças de falar suas línguas e de praticar seus artesanatos. Ensinar a tecer não era só desencorajado, era proibido. Era visto como um obstáculo à civilização. Então a corrente não se quebrou sozinha. Ela foi cortada à força. É uma história muito trágica. Um beco sem saída cultural, né? A gente assume que, uma vez que a corrente é cortada dessa forma, é o fim da linha, não tem volta. E normalmente seria. Mas é aí que a história dá uma virada, assim, espetacular. A fonte nos apresenta uma figura que se recusa a aceitar esse fim. Podcorny Gold, para essa tradição perdida e decidiu que ela não podia continuar morta. Ela assumiu a missão de encontrar uma saída para esse beco. Certo, então ela decide fazer isso. Mas como na prática? Ela não podia simplesmente procurar um tutorial no YouTube como fazer cesta Huasco? De onde ela começou? O material dá esse passo a passo? Sim, e a jornada dela é um trabalho de detetive. O primeiro passo, e aqui já começa a ironia da história, foi ir aos museus. Aos museus. Exato. As mesmas instituições que guardavam os artefatos dos ancestrais dela, silenciosos atrás de um vidro, se tornaram a primeira sala de aula dela. Ela começou a estudar as peças, a olhar, a tentar entender. Mas só olhar não ensina a fazer algo tão complexo, imagino. Não mesmo. O segundo passo foi encontrar uma anciã da comunidade dela que ainda se lembrava de alguns pontos básicos, os fundamentos. Uma base. Isso. Não era técnica completa, mas foi uma faísca. Um ponto de partida. Mas a chave que realmente abriu a porta
foi o estudo assim obsessivo e meticuloso de uma cesta em particular, uma que estava muito bem preservada. Ela basicamente teve que desmontar a cesta na cabeça dela, Como assim? para entender como os ancestrais dela pensavam, como eles construíam aquilo do zero. Uau, fazer uma engenharia reversa de uma cesta. Isso é incrível. Como que isso funciona na prática? A fonte entra nesses detalhes? Entra, e é a parte mais fascinante. Não era só olhar a peça. Ela teve que entender a lógica da tecelagem. A Ulrich explica que ela contava os fios de urdidura e trama, um por um. Um por um. Sim. Ela analisava a direção da torção de cada fibra de casca de árvore, de cada raiz. Ela desenhava diagramas complexos de como a estrutura começava na base, como ela se expandia, como os padrões geométricos eram inseridos sem quebrar a estrutura. Então é um trabalho de matemática quase tanto quanto de arte? Exatamente, e de ciência também. Ela teve que se tornar uma etnobotânica. Eita! Ela precisava identificar os materiais originais, que tipo de raiz, que tipo de grama, e como o ecossistema original do povo dela tinha sido destruído ou estava inacessível, ela teve que pesquisar e encontrar substitutos modernos, ou fontes sustentáveis que tivessem a mesma flexibilidade, a mesma resistência. Nossa, que trabalho! Foi um quebra-cabeça de história, arte, matemática e biologia, tudo ao mesmo tempo, e resolvido por uma pessoa determinada. E essa cesta que ela usou como manual de instruções era uma peça qualquer? E aqui a história ganha uma camada de complexidade que é, olha, de arrepiar. A bolsa específica que inspirou ela, a peça que ela estudou tão intensamente, não era um artefato anônimo. Não. Era uma peça famosa. Famosa por ter sido coletada durante a expedição de Lewis e Clark, no início do século XIX. Uau! Peraí, então a cesta que os exploradores americanos, que são símbolos da expansão para o oeste, levaram, se tornou a chave para a recuperação cultural. Tem uma ironia poética nisso, né? Tem, mas eu diria que é também uma ironia bem amarga. Pensa bem, a expedição de Lewis e Clark foi o prenúncio, foi o primeiro passo daquela mesma expansão que, no fim das contas, levaria à remoção forçada do povo asco e às políticas de assimilação. É verdade. Então, o mesmo evento histórico que plantou a semente da destruição cultural, acidentalmente guardou a semente da recuperação. A entrevista não pinta isso como algo simplesmente poético, é um paradoxo doloroso da história. Isso muda tudo. Isso me faz pensar em todas as vezes que eu andei por um museu, olhei para um pote ou um tecido antigo atrás de um vidro e pensei, ai, que bonito, mas nunca me ocorreu que aquilo era, na verdade, um livro de instruções esperando para ser lido. E isso nos leva a repensar completamente o papel dessas instituições. Tem uma piada que a própria Ulrich menciona de que museus são lugares onde as coisas vão para morrer. Onde a cultura se torna estática, sabe? Um objeto de estudo e não uma prática viva. É uma visão bem cínica, mas que faz sentido. Um objeto que foi feito para ser usado para coletar raízes acaba numa prateleira climatizada para sempre intocado. Exato, mas a história da Pat Courtney Gold vira essa piada de cabeça para baixo. Ela oferece uma perspectiva muito mais otimista e poderosa. A citação que a fonte traz é linda. Diz que é emocionante pensar que os museus são lugares onde as coisas ganham vida. Ganham vida. No caso dela, o museu não foi um túmulo, foi uma sementeira. O artefato não era uma relíquia do passado, era um manual para o futuro. Ele guardou conhecimento em segurança até que alguém com a conexão cultural e a determinação certa viesse para despertá-lo. Mas isso não cria uma dependência meio perigosa? A cultura viva de um povo passa a depender da boa vontade de uma instituição que, historicamente, ajudou a silenciá-la. É uma faca de dois gumes, não é? Sem dúvida. E o material não ignora essa complexidade. A história da Pat Cold é uma história de sucesso, mas nos força a pensar. Quantas outras tentativas não deram certo? Sim. Quantos artesãos indígenas não tiveram acesso a essas coleções? Ou foram barrados pela burocracia do museu? Ou simplesmente não sabiam que as peças de seus antepassados estavam lá? O caso dela é um modelo ideal, mas que expõe as falhas do sistema ao mesmo tempo, em que mostra seu potencial. E essa jornada da Pat Gold foi um caso isolado. Ela estava sozinha nessa. Não. E esse é outro ponto importante que a análise traz.
A jornada dela, embora seja única, faz parte de um movimento muito maior. A fonte nos lembra que essa luta pela recuperação de habilidades indígenas remonta a mais de 100 anos. E, de forma interessante, menciona que, ao longo do tempo, essas tentativas muitas vezes contaram com a ajuda de pessoas brancas bem intencionadas. Ah, interessante. Antropólogos, colecionadores, ativistas. Isso adiciona uma camada de complexidade, né? Reconhecendo que essa dinâmica de preservação tem sido complicada, envolvendo aliados de fora da comunidade, às vezes com sucesso, às vezes com resultados bem problemáticos. E o que torna a história dela tão poderosa, então, nesse contexto? O fato de que a liderança, a força motriz, veio de dentro. Veio de alguém com uma conexão ancestral direta, alguém que não estava só estudando ou preservando uma cultura, mas sim resgatando uma parte da sua própria identidade, da identidade do seu povo. A motivação era outra. Completamente. Ela não queria apenas que a cesta fosse admirada, ela queria que novas cestas fossem feitas. É uma jornada, entanto, a gente partiu de uma cesta anônima, um símbolo de uma habilidade silenciada por políticas de Estado, atravessamos a determinação quase sobre-humana de uma mulher, a Patty Courtney Gold, que usou um artefato de museu, paradoxalmente ligado à expansão americana, para decifrar e resgatar o conhecimento dos seus ancestrais. E, no fim, a gente chega a uma nova maneira de enxergar essas instituições. Não só como guardiãs de um passado morto, mas como potenciais catalisadoras para o futuro de tradições vivas. A cesta deixou de ser só um objeto, ela se tornou uma professora. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para quem está nos ouvindo ponderar. Se uma habilidade inteira, complexa e cheia de nuances pôde ser ressuscitada a partir do estudo cuidadoso de um único objeto, que outras formas de conhecimento perdido podem estar silenciosamente esperando em arquivos, coleções e museus. Que canções, que técnicas agrícolas, que histórias, que visões de mundo estão codificadas nesses artefatos, prontas para serem redescobertas, decifradas e ensinadas novamente.